Boa noite, meus amigos. Nós estamos iniciando aqui um canal, Erquim News. A gente está, na realidade, uma conversa aí em família, e aí nós resolvemos fazer esse canal, tal. Vocês desculpem qualquer erro, qualquer coisa assim, mas na realidade isso é um registro de vida, de conceitos, de formação, do que a gente acha importante e relevante. O que ocorre é que, com o advento aí da informática, a evolução e tal, muitas pessoas abandonaram a questão do diário escrito e tal, e vamos passar a fazer registros através da informática. Talvez daqui, sei lá, 100, 200 anos, quando a gente já nem esteja mais aqui, ainda tenham pessoas curiosas e tal, perseguindo alguma informação que a gente tenha dado ou que ainda esteja registrada aí na internet. Assim como a gente fala de alguns historiadores, algumas pessoas aí do passado, o ser, vamos dizer assim, entre aspas, normal, passou a ter essa visibilidade também, alcançando um universo aí infinito de pessoas. E todos os dias a gente vai vendo essas coisas se somando. No meu caso específico, não é para alcançar fama, não é para alcançar nada além de registrar aquilo que a gente pensa e se perpetuar aí pelo mundo a partir do momento em que a gente já não tenha mais como expressar nossa opinião, aquilo que a gente pensa. E isso daí a gente vai passar pelo cotidiano, vamos passar por tudo aquilo que a gente queira falar e tal, sem nenhuma restrição, sujeitos a críticas, a elogios, a uma série de coisas que é própria do ser humano. E a gente está se expondo e se propondo a isso. Uma coisa que a gente abriria esse primeiro programa aí, que é primeiro vídeo, vamos dizer assim, que a gente está fazendo, e que eu achei relevante falar e tal, apesar de hoje ter muita discussão a questão política e tal, mas não é principal isso não. Foi até um dos fatores que mais me incentivou a fazer isso. Eu, há algum tempo atrás, precisei renovar minha carteira de motorista. E meu sogro, o falecido sogro, ele era um crítico ferrenho da administração pública. E me lembrei muito dele na hora de apanhar a carteira de motorista, a carteira que foi renovada. Aqui no Rio de Janeiro, você, quando é roubado ou perde uma carteira e tal, você faz um registro, aí vai lá no Detran e dá entrada e tira uma carteira, uma nova carteira, bate a sua foto e tal. O procedimento é esse, está correto, é isso mesmo. Vamos fazer uma foto nova, pode ser que a que você perdeu já esteja com a imagem distorcida, não seja mais a mesma pessoa que está lá no arquivo deles. Mas o que me chamou a atenção, e aí são coisas que acontecem na administração pública, eu acho que são pessoas que devem ir para países de primeiro mundo, sei lá, são estudiosos, pessoas que se aprofundam no estudo, levam anos, e eu não sei se a raiz da colonização, sei lá qual é o motivo, faz com que o cidadão faça determinadas exigências que a gente acha absurda, ao nosso ver, sem nenhuma explicativa plausível. Então a primeira delas é isso. É isso que a gente vai abordar aqui. As aberrações da administração pública em suas exigências. Você sabe que com a informática tudo evoluiu, tudo dá. E aí, fui lá, dei entrada, renovei minha carteira de motorista e fui apanhar minha carteira de motorista. Aqui no Rio de Janeiro tem um departamento chamado Poupa Tempo. Feliz da vida, fui lá. Cheguei lá, eu vim aqui apanhar minha carteira, que está agendada para hoje e tal. E o rapazinho lá que estava atendendo virou para mim e falou: o senhor tem um documento de identidade com foto? Eu falei: mas calma aí, você está me pedindo para que eu apanhe minha carteira de motorista, eu tenha que apresentar um documento de identidade com foto? Sim, senhor.
Nessa época, você pegava, o próprio atendente, ele te dava, tinha uma caixinha ali, as carteiras ficavam ali. Eu falei, mas meu filho, a minha carteira de motorista é um documento de identidade e com foto. E tá aí com você. Ele falou, eu sei, mas para que eu entregue ao senhor, eu preciso que o senhor me dê um documento com foto. Esse que está aí com você não serve? Ele falou, não, para eu dar o documento que eu tenho aqui, o senhor tem que me dar um documento com foto. Aí eu tirei meu documento com foto, dei a ele examinou meu nome, minha foto, viu que eu era eu mesmo, pegou minha carteira de motorista e me entregou. Eu, pasmo com essa exigência, peguei a carteira de motorista e falei para ele, meu filho, agora essa carteira de motorista que você me entregou, ela serve como documento para qualquer lugar do país, menos para pegar aqui com você. Ele falou, mas me exigiram que fizesse assim, eu tenho quase... Eu falei, compreendo. Então, esses absurdos é que a gente vai vendo na administração pública e sem entender efetivamente o que leva um administrador público a fazer determinadas exigências. Agora, aqui no Rio, você, para vender um carro, você tem que ir lá no Detran e fazer uma intenção de venda. Depois que pega a intenção de venda, você vai no cartório, reconhece firma do comprador e do vendedor e agenda, vai lá e faz a transferência. Agora, o compra e venda do carro, aquele verdinho e tal, não tem mais. Se você perguntar por o gênio que desenvolveu isso, ele vai dizer, não, é porque estava acontecendo isso, estava acontecendo, tudo bem. Mas já que houve uma mudança para aprimorar o sistema, por que quando você vai pegar esse documento, você já não tem ali, naquele ato, você já não leva o comprador e chega lá o comprador e o vendedor e faz comunicação de venda, faz a geringonça toda num ato só. Não. Não. Você vai lá, agenda a intenção de venda, vai para o cartório e olha, o cartório vai te cobrar quase R$50 se você quiser fazer a comunicação de venda, fora o reconhecimento de firma. Mas você pegou o documento lá no Detran. Poxa, já que é uma intenção de venda, poderia ir o comprador e o vendedor e fazer tudo num ato só. Transferência, tudo num ato só. Tu está dentro do Detran. Mas alguém pensou, raciocinou e chegou à conclusão de que isto não seria possível. Provavelmente, a gente não está afirmando, iria contrariar alguns interesses financeiros. Né? Talvez. Não sei. Só sei que é complicado você admitir determinadas coisas. Você admitir que tem profissionais que, ao invés de agilizar o processo, burocratizam cada vez mais. Até o fato de você pegar uma segunda via de carteira dentro da validade, porque a carteira que é emitida, ela é emitida dentro do mesmo prazo de validade da anterior. Ou seja, já que está tudo no sistema, bastava imprimir outra carteira e te entregar. Tu pagava a taxa, ia lá e pegava, não mudava nada. Não, tem todo um trâmite que você tem que cumprir para a administração pública. Sei lá, eu acho que nós somos escravos da nossa régua. É da nossa régua. Quando eu falo da nossa régua, a régua que nós medimos o próximo talvez seja com a régua, né, que a gente nos meça, que a gente tenha... Porque ninguém acredita na palavra. Tem que provar. O cara está com tua carteira de motorista, está com tua foto, teus dados, ele olha para você e você tem que dar uma carteira de identidade com foto, porque ele não acredita que você é você e não acredita no documento que ele tem na mão dele. Você agenda uma intenção de venda, vai lá, pega a intenção de venda, traz para o cara reconhecer firma. Olha, gente, é tanta desconfiança que eu acho que é o controle do controle do controle para poder o controle controlar o controle. Ou seja,
Será que é questão de desconfiança e não confiar em ninguém? Olha, independente do que a gente faça na vida, a confiança ela vai ter que existir. O que nós não temos, de repente, é uma sanção adequada àqueles que cometem determinadas falhas. E aí fica essa, desculpa a expressão, essa babaquice de que você chega para um rapazinho lá e o cara te pede esse documento. Às vezes a gente falando assim, parece um negócio assim redundante, uma besteira e tal, mas quando você chega lá, cria-se uma indignação, porque a ignorância, quem estabeleceu isso, que não é aquele rapaz, é um negócio absurdo. Essas são algumas coisas que a administração pública peca. Detalhes, né? Mas uma vez eu precisei tirar uma cópia aqui no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio, de um processo administrativo, e eu não podia pegar o processo para ir lá e tirar cópia. Você sabia que não podia? O processo, eu sou parte no processo administrativo ou no procedimento administrativo, mas não podia tirar cópia não, amigo. Você tinha que chegar lá, entrar com um requerimento, pagar lá uma taxa, entrar com requerimentos para eles gerarem a cópia lá e te entregarem a cópia do processo. Sei lá, quase uns 15, 20 dias depois, só assim, porque você não pode pegar o processo. Aí você vai entender, cara, como é que as coisas funcionam, como é que a administração pública funciona. Deve ser uma coisa assim complicada de você aceitar determinados procedimentos. Bom, mas isso é um desabafo, é um registro. Então, recapitulando, sendo enfático, para você pegar no Rio de Janeiro a segunda via da sua carteira de motorista, não esqueça. Leve um documento com foto, pois você corre o risco de ter que voltar em casa e encontrar esse documento. Uma vez também, eu tirei minha carteira de motorista, acho que em 1988, a primeira carteira. 1980, 80 foi a primeira carteira de motorista minha. Entreguei e tal, coisa. Depois ocorreu uma mudança, eu tirei outras vias e tal. Nessa época eu era militar, da aeronáutica, entreguei. Claro que os documentos que eu produzi foram documentos daquela época. Quando houve a mudança na carteira de motorista, para que eu pegasse a carteira de motorista nova, eu tinha que levar a minha identidade daquela época, para provar que eu era aquele cara daquela época. Não bastava você levar um documento atualizado com seu nome, CPF, não, tinha que ser uma carteira daquela época. Sorte a minha que eu tinha guardado, eu guardo. Eu voltei do Detran, peguei aquele documento de quando era um rapazinho ainda, já depois de burro velho, voltei lá e apresentei, e aí me liberaram uma carteira nova, nos moldes da nova carteira e tal, porque foi uma mudança na estrutura da carteira, na elaboração do documento, que não tinha foto, passou a ter foto e tal. Mas esses são os absurdos da nossa administração pública. Quando você vê, às vezes, um engessamento, né, dos recursos financeiros, o cara abre um empenho, um negócio qualquer para comprar ar-condicionado para um colégio. Aí não precisa comprar, ele não pode usar a verba para comprar outra coisa. A verba tem que voltar, mesmo que ele esteja precisando. Cara, não é porque pode roubar, pode levar, pode haver desvio, pode. Claro que pode. Pode, como pode acontecer qualquer coisa. Mas, desde que se justificasse, desde que se explicasse, se comprovasse, já que a verba veio para o colégio, a gente não precisa mais de ar-condicionado, precisa comprar porta, precisa comprar janela, precisa comprar, sei lá, comida, qualquer coisa, o cara justifica. Não, mais a administração pública toda engessada. Por quê? Talvez tenha razão, talvez não tenha, mas vamos refletir, vamos evoluir, vamos pensar em melhorar isso daí.
esses absurdos que a gente vai vendo aí, não se justificam no mundo moderno. Isso é um ponto de vista, a modernidade influenciando. Você vê que hoje várias coisas que nós precisávamos, né? De uma série de... até para um banco, eu lembro que o banco antigamente, você chegava na fila, tinha finais de conta, 1 e 3, 2 e 4, par e ímpar. Assim, aí você chegava lá, ia sacar seu cheque, parava na boca do caixa, entregava o cheque, ele ia lá numa caixinha, procurava a tua ficha, batia na mão. Hoje não, tu faz essa operação de dentro de casa, no seu celular, faz seu Pix, sua transferência. Antigamente não era nada disso. Os mais velhos aí sabem do que eu estou falando. Será que isso também não pode ser aproveitado em grande parte na administração pública? Claro que muita coisa já melhorou e tal, mas parece que tem gente que fica ainda presa a determinados comportamentos, desconfiando de Deus e o mundo. O cara não acredita, por causa meu nome é Hércules, tal. Não, você eu tenho que provar, para você ver que o cara, para fazer prova de vida, é um juiz que diz que o cara tinha que fazer prova de vida. Quem atestava que o cara estava vivo não era o cara, era alguém que tinha que dizer que ele estava vivo. Você olha assim, cara. Ou seja, se um policial, uma autoridade pública te parou na rua, perguntou teu nome, você negou o seu nome ou informou errado, que você assuma, que você pague por uma simples informação errada a uma autoridade que lhe perguntou, mas não que seja dada ao descrédito de todos e de todo mundo. E isso é o reflexo da nossa política, do nosso cotidiano, da nossa vida, da forma como a gente vê o mundo. Essa visão é uma visão pequena, uma visão aonde que resultado a gente procura obter em nossas vidas. Quando você vê uma administração pública assim, na realidade, ela reflete em parte o que somos, e nós somos o que as nossas autoridades nos transmitem também. A falta de credibilidade, né? Quando você se sente ofendido quando alguém desconfia de você, é assim que nós somos tratados todos os dias pela administração pública. Não basta você chegar lá e falar, não, mas é isso. Não, você tem que provar que é. Cara, nós não somos criminosos, nós não somos... Até que se prove o contrário, todos são cidadãos de bem. Né? Ninguém é uma pessoa ruim, todos são do bem. Então você não tem que estar provando o tempo todo que você é do bem. Que aquele que não acredita, que prova que você é do mal. Né? Eu vejo assim, podemos melhorar nossa qualidade de vida, passa por alguns princípios, algumas formações, vergonha na cara, de tudo um pouco. Mas o forte hoje é mostrar que a nossa administração pública poderia melhorar, poderia usufruir um pouco mais da informática, né? Os certificados digitais estão aí para facilitar e atestar. Você não precisar de determinados serviços de cartório. Vai reduzir um pouco a grana, mas do que se não reduziu a grana de muitos profissionais, né? Quantas profissões, o fotógrafo, o datilógrafo e tantas outras que se sucumbiram aí com a modernidade, são coisas que não adianta brigar, né? Hoje você tem estruturas enormes que elas hoje não têm a mínima finalidade. Hoje, por exemplo, eu estou gravando isso aqui numa salinha pequenininha. Existem estruturas enormes para sustentar sistemas burocráticos que,
cabem hoje dentro de um notebook e que a gente só vai precisar ter uma garantia do sistema, né, das proteções da informática, dessas garantias e tal, mas algumas profissões realmente, alguns sistemas, algumas estruturas vão se sucumbir em função da modernidade. E uma delas é, no meu entendimento, essa estrutura cartorária que a gente tem. Não que deva acabar, mas da forma como está. Né? E a gente, através dos certificados digitais, através de a gente ampliar e facilitar o cotidiano do cidadão brasileiro. Um absurdo você que para pegar uma carteira de motorista no Rio de Janeiro ter que apresentar um documento de identidade com foto quando o cara que está do outro lado, quando o agente que está do outro lado, ele tem esse documento na mão dele. Bastava ele pegar e olhar para você. Depois que ele te entrega, se ele pedir, você pode dar ele que vale como documento. Não é um absurdo? Isso não é de concordar? Bem, gente, eu, por uma primeira matéria, por um primeiro comentário, a gente fica até, para você ter ideia, eu estou aqui bem cegueta, porque eu uso óculos, e se eu botar essa porcaria aqui, eu fico ali ó, com aquelas bolinhas ali da frente na cara da gente, aí eu tenho que ficar baixando, fugindo dele e tal, aí eu tirei, eu vejo uma sombra ali barbada, e aí fico conversando com aquela sombra. Vamos ver se amanhã ou depois a gente melhora essa nossa conversa, procurar uns temas mais picantes, mais bacana e tal, mas para uma primeira conversa eu estou muito satisfeito. É meio estranho ficar falando de frente para uma máquina e tal, mas eu sei que amanhã ou depois algumas pessoas vão assistir esse vídeo, amigos, parentes e outras pessoas aí, e abrir um tema. A pessoa dá opinião, escreve lá, critica, elogia, bate um papo, sugere um tema para a gente bater um papo, família, seja lá o que for, aqui não é uma coisa restrita não, e não estamos buscando grana, não é a finalidade principal, que eu sei que tem muita gente aí que pensa nisso, mas é para a gente registrar a nossa passagem aqui. Essa, para mim, é a principal. Minhas ideias, minha maneira de ver determinadas coisas, e se tiver que corrigir, tiver que acertar, tiver que dizer que estou errado, ou que tiver que melhorar, ou afirmar que estou certo, estou convicto do que eu estou falando é verdade. Então, se for para ajudar, se for para o bem, se for para o entendimento de que tudo que a gente está falando é para dar um resultado positivo, melhorar a vida de cada um, inclusive a nossa, pode ter certeza que a gente vai estar aqui falando e tal, trocando essa ideia. Deixo um abraço a todos e até mais ver.